Isso. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Vamos à palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós leremos a partir do verso 10 até o verso 17. Mateus capítulo 13, a partir do verso 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Senhor, obrigado pela sua bendita palavra. Obrigado porque ela é farol, ela é caminho, ela nos orienta, ela é sabedoria para as nossas vidas. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Assim o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Certamente você pode se recordar de algumas oportunidades que você já perdeu na vida, talvez no trabalho, porque você não pediu, ou você não percebeu que você poderia pedir, que você poderia compartilhar algo que você estava precisando, ou mesmo desejando. Talvez você tenha perdido boas conversas e conversas de sabedoria ao lado de alguém que poderia muito acrescentar a você, a sua vida, a sua história. Veja, se eu gosto muito de economia e mesmo preciso muito disso, eu estou diante de alguém que sabe muito disso, é um expert, o que eu devo conversar com essa pessoa? Ou o que me entusiasmaria a conversar com essa pessoa? O fato dela ter alguma coisa a contribuir. Mas já pensou que se diante desta pessoa eu conversasse sobre qualquer uma outra coisa? Não que isso não fosse permitido, mas eu digo no que é vital, no que é necessário. A gente perde muitas oportunidades. Na rotina da igreja, na comunhão com o irmão, e tantas coisas que nós poderíamos ser agregados, ser enriquecidos, mas nós perdemos essa oportunidade ou não nos damos conta de que poderíamos aproveitar uma certa circunstância, pessoa, sabedoria. Esse extrato de texto me chama muita atenção. Jesus acabara de contar uma parábola muito conhecida, a parábola dos solos, ou a parábola das sementes. E Jesus era um bom, um excelente, na verdade, contador de histórias. Jesus utilizava o dia a dia, a natureza, as circunstâncias, para revelar o Pai, para mostrar o caminho da vida eterna, o reino de Deus, e mesmo a sabedoria.
E Jesus às vezes vinha com umas histórias enigmáticas. E, em determinado momento, os discípulos resolveram questionar Jesus: por que ele fazia isso? Senhor, por que o Senhor conta o que conta dessa maneira para as pessoas? Por que o Senhor fala uma coisa e a gente fica com uma interrogação na cabeça? O que será isso? Os discípulos ousaram e perguntaram a Jesus o porquê daquilo. E Jesus foi muito direto e prático na sua resposta. Ele falou o seguinte: olha, eu conto, por assim dizer, meus irmãos, parafraseando Jesus, eu conto essas histórias, as parábolas, para despertar o coração das pessoas, e aqueles que responderem a esse despertamento, elas encontrarão salvação, sabedoria, encontrarão vida. E aqueles que não estão preocupados com a vida com Deus, com a fé, aqueles que não estão se importando com o que realmente interessa, essas pessoas ouvirão e deixarão isso de lado. Elas não darão um passo seguinte. Elas não se aprofundarão naquilo que importa. E se elas estão desse jeito, eu inclusive utilizo este método para que seja uma própria condenação contra elas. Porque endureceram seus corações e eu também posso endurecer o coração delas ainda mais por conta disso. É uma repreensão, é uma reprimenda. Então Jesus contava histórias não apenas porque entusiasmava as pessoas, atraía a atenção das pessoas, mas era para poder revelar o verdadeiro coração das pessoas. Quem é que é professor de qualquer área? Por favor, levante a mão. Professor da área secular, ou mesmo você, pai, mãe, ou mesmo você que quer contar alguma coisa para um amigo que é importante. Veja a cena: você é um professor, está na sala de aula, você está tratando de um assunto importante. Você lança a isca, você sinaliza que aquilo é importante, e quando acaba a aula, o que acontece? Um já corre para a merenda, para o recreio, fala disso, fala daquilo, e de repente vem um ou outro aluno: professor, o senhor falou sobre isso, o que isso quer dizer? Isso acontece ou não acontece, professor? Ou às vezes você compartilha alguma coisa com um amigo não dá muita bola para isso, e era uma coisa importante, aí você pensa assim: poxa, eu querendo compartilhar algo que é importante, e a pessoa não se preocupou, não se importou com isso. Bom, a gente costuma dizer, né? Azar o dela. Mas é esse sentimento que gera na gente. Essa foi a tática de Jesus. Desta forma ele atraiu os corações para eles. Não à toa ele disse o quê? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, Jesus tem a resposta para aquele que busca, Jesus tem a solução para o problema, Jesus tem a sabedoria para aquele que necessita. Isso está disponível. E Jesus, então, respondendo essa pergunta, ao final ele vai concluir dizendo: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus fala para eles: olha, que grande privilégio vocês têm. E não somente eles, meus irmãos, como nós. O Cristo veio, se revelou. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras pelos profetas e através da história do passado, e hoje nos fala pelo Filho. E hoje nós alcançamos graça pela salvação que nos foi dada. E é esta graça, meu irmão, minha irmã, que cuida da gente, que toca a nossa vida. É esse relacionamento com Deus por Cristo Jesus que molda a nossa história. Veja o que nos diz o Salmo 25, a partir do verso 12. Apenas acompanhe. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina
as condições da aliança que fez com eles. Veja, esse relacionamento que agora eu e você nós temos, é um relacionamento que nos proporciona a condição, primeiro, de filhos. Você é filho, você é filha. E estar na condição de filhos, meus irmãos, faz toda a diferença. Deus lida e trata de você como filhos, e isso não é pouca coisa. Há cuidado, há bênção, há direção sobre você. E você é um bem-aventurado. Por isso você pode se relacionar com o Pai, se achegar a Ele, pelos méritos de Cristo, em sinceridade. Você pode estar diante dEle e abrir o seu coração. Você pode receber dEle aquilo que você precisa, porque Ele é amigo. Nele nós aprendemos o caminho que devemos seguir. Mas muitas vezes nós não nos damos conta disso, ou não aproveitamos essa bênção que está sobre nós, desse relacionamento, desse cuidado, desse favor de Deus. Se você precisa de sabedoria, Deus tem, meu irmão. Deus tem as respostas, Deus tem o consolo. Deus tem as direções, os caminhos da vida para você, para te conduzir. E você precisa abrir o seu coração, se relacionar com o Pai. E você desfrutará disso. Não chamarei de vocês mais de servos, mas de amigos. De amigos. Por isso, nós podemos seguir. Por isso nós podemos encontrar e encontramos nele abrigo. Então, por que você está na chuva se você tem um guarda-chuva? Por que você está perambulando como quem não tem consolo? Por que você anda tão ansioso assim? Por que você está desesperado? Por que você está com tantas dúvidas assim? Por que o amanhã te assusta e te assombra tanto assim? Ele quis se relacionar comigo e com você. E o melhor foi reservado para os filhos. Você é um bem-aventurado. Na intimidade, na vida com Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus, discernir os tempos, viver a vida adequadamente, porque isso tudo está nele. Mas podemos desperdiçar isso. Podemos levar a nossa rotina de qualquer forma, sem considerá-la. Não faça isso. Tem muita coisa, há um tesouro de bênçãos escondidas no Pai, aguardando por você, aguardando os seus joelhos se dobrarem, a sua rendição, você levantar a bandeira e dizer: olha, Senhor, não está mais comigo, está contigo, me ajude, ser comigo e seguir em frente. Abaixe sua cabeça. Tenha um momento de oração com este Deus que não se escondeu, antes se revelou. Antes se revelou. Ele se revelou. Ele é o meu e o seu Deus. E se Ele se revelou, por que você está jogando uma capa sobre Ele, tapando os seus ouvidos? Os que não são filhos fazem isso, infelizmente. Não ouvem a voz do bom pastor. Mas eu, você, não podemos fazer isso.
A voz está sussurrando aos nossos corações, nos chamando para ter comunhão com Ele, para nos ajudar, para aliviar a carga.